spoilers, eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e sejam bem-vindos a mais um dia de vlogmas aqui no canal. Tá rolando aí vídeo todos os dias, então se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos vídeos. Vão ser conteúdos muito legais aqui neste mês, então não perca. No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de um livro que eu gostei muito, foi um achado no Kindle Unlimited. Foi uma história que me intrigou muito e eu adorei. É o livro As Coisas que Perdemos, da autora Denise Fleiban. É uma duologia e os dois livros já estão disponíveis no Kindle Unlimited. Inclusive, eu li por lá mesmo os dois livros. E essa duologia, Fronteiras Artificiais, tem como cenário um cenário pós-apocalipse com zumbis. Então vai ser muita luta pela sobrevivência, luta para reunir os sobreviventes e se manter vivos. Então, o início de tudo teve quando um vírus começou a infectar os humanos, porém isso tudo saiu fora ali do controle e o governo teve que fazer áreas de isolamento, áreas de quarentena. Mas isso tomou proporções tão grandes que eles tiveram que isolar, colocar em quarentena uma cidade inteira. Então, todo mundo que estava infectado, que apresentava uns sinais ali de como se fosse uma gripe, eles ficavam dentro dessa zona de isolamento. O governo cercou toda a cidade com grades, E todo mundo que não tinha esse vírus ficou do lado de fora da cerca e não podiam entrar, não podiam de forma alguma chegar perto da cerca. Porque essa cerca claramente era vigiada por militares ali para evitar toda essa transferência de pessoas e provavelmente de vírus. Mas toda a situação começa ainda mais do controle, não da parte do vírus, mas de escassez de alimentos, escassez de água, enfim. E também com o vírus saindo em algumas zonas, saindo ali da zona de quarentena e indo para a zona onde tinha a população saudável. A Dylan é uma jovem em meio a tudo isso. Ela está junto com o Max, que é a criança que ela estava cuidando na hora que tudo isso começou, dessa pandemia e de isolamento e quarentena. Ela estava cuidando do Max e os pais dele, ela não conseguiu mais entrar em contato, então ela está cuidando dele, cuidando para que ele fique bem, para que ele sobreviva e para que ela ache os pais dele. Ela também não está tendo contato com os seus pais, porque eles estão infectados e eles estão dentro da área de quarentena e ela está do lado de fora. Então a Dylan, ela vai ter aí uma grande aventura, muito perrengue, para tentar salvar o Max e salvar a si mesma, Porque não tem como ela salvar o menino se ela não se salvar também. Primeiro, como eu disse, eu não sou muito fã de histórias com zumbis. Eu li muito poucas histórias, assisti muito pouco filme, porque não é um assunto que me interessa. Eu achei muito interessante nessa duologia, isso nos dois livros, é que o foco da história não é tanto nos zumbis, então não vai ali procurar um real motivo de como esse vírus surgiu, de como é esse vírus, enfim. O foco da história não é os zumbis no sentido de vamos tentar descobrir o que são esses zumbis, enfim. O foco é a humanidade, é tentar se salvar, é a sobrevivência dos personagens. Em diversos momentos da história tem diversos questionamentos por parte dos personagens de será que o que eles estão fazendo é certo? Será que as atitudes deles, as escolhas deles estão certas, são humanas, são escolhas humanas? Até que ponto vai essa coisa de sobrevivência, Até que ponto eu posso matar pra sobreviver? Tem vários questionamentos por parte dos personagens, tem muita essa questão da humanidade durante várias cenas do livro, e é esse o foco principal da história. E falando um pouco sobre o começo da história, eu li esse livro mais ou menos em maio pra junho, e eu fiquei muito chocada porque essa parte da quarentena e tudo mais é um pouco da realidade que a gente viveu lá no começo, Então eu fiquei com um pouquinho de medinho, sabe? Porque eu falei, nossa, se a gente parar nesse lugar, tô lascada. Aparecem diversos personagens durante a história, não só a Dylan e o Max, como diversos outros, que é de praxe, Numa história de sobrevivência, sempre vão aparecer novos personagens. Eu achei esses personagens muito interessantes. Eram personagens muito diferentes uns dos outros, assim, que estavam ali com o mesmo objetivo de sobreviver. Porém, claro que cada um tinha aí as suas preferências, cada um tinha as suas escolhas e também muita divergência de opiniões. E dois personagens que me cativaram muito é os irmãos Clark e Benjamin. Gente, esses dois, adorei eles. Desde a primeira aparição do Benjamin na história, que é muito hilária por sinal,
Eu gostei muito deles na história. Porque são dois personagens que eles têm muita lealdade um pro outro, são dois irmãos que estão no meio dessa sobrevivência, dessa luta pela sobrevivência. E eles se mantiveram unidos, se mantiveram juntos. E é muito bonito ver aí a amizade dos dois, a lealdade dos dois, sabe? Também podemos ver essa lealdade entre a Dylan e o Max. Eu acho que ainda até mais, porque os dois não têm nenhum parentesco. A Dylan podia até mesmo deixar o Max sozinho ou deixar ele na mão de outras pessoas, mas ela realmente cuida dele, luta para que ele sobreviva e também para que ela mesma sobreviva para cuidar dele. Ela realmente não abandona o Max. Eu achei essa ligação entre os dois muito bonita. Nós vamos conhecendo cada personagem ao longo da história, que eu achei muito interessante. E vamos conhecer também o demônio ali do passado deles, ou seja, vamos ver aí algumas coisas do passado de cada personagem de uma forma bem rápida, bem sucinta, mas que eu achei bem interessante para dar todo um contexto do personagem. O desenvolvimento da história eu achei muito interessante também, porque a autora ela soube realmente colocar ali cada detalhe da história, soube direcionar a história de um jeito bem interessante. Ela soube realmente ligar os eventos, ligar ali as pontas soltas, a fazer revelações, a ligar os personagens, sabe? Fazer com que eles se encontrem, porque nós temos a perspectiva não só da Dylan, como de outros personagens, então é bem interessante quando esses personagens se encontravam, quando eles se conheciam. E também para que a história não ficasse, sabe, muito parada ou só em uma coisa, tipo, ficasse muito acelerada, sempre fugindo dos zumbis, mas também não ficasse eles acomodados em algum lugar. Então teve aí um misto de ações e cenas mais devagar, cenas sem muita ação, que foram muito bem balanceadas e eu gostei bastante. E nas cenas de ação ali, onde os personagens tinham que correr, ou tinham que matar, tinham que fazer ali alguma coisa pra sobreviver, eu realmente me senti inserida naquela cena, sabe? Eu realmente me senti no meio daquela luta, no meio daquela corrida pra sobreviver. Enfim, é uma leitura que eu recomendo pra vocês, principalmente se você tá procurando uma leitura rápida. Não é um livro grande, mas é uma leitura muito interessante, que realmente instiga o leitor pra saber o que vai acontecer com os personagens, pra tentar descobrir mais coisas desse pós-apocalipse zumbi e também saber mais sobre os zumbis em si. É uma história que instiga bastante e que eu adorei conhecer. E também o segundo livro eu achei até melhor que o primeiro. Eu vou deixar o link desse livro lá na Amazon aqui na descrição pra vocês, então vem aqui embaixo já pegar esse livro no Kindle Unlimited pra vocês lerem, porque eu garanto que vocês vão gostar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ainda tem muito vídeo pra acontecer aqui no vlog, mas muito conteúdo legal, então não perca, acompanhem aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.